Olá, bom dia, meus amiguinhos! Hoje nós vamos aprender mais uma lição na Escola Bíblica Dominical. Você aí na sua casa, eu aqui na minha, mas juntos nós vamos aprender a palavra de Deus. E durante todo esse tempo a gente está aprendendo sobre a oração. E hoje a frase da oração que a gente vai aprender está lá em Mateus 6, no versículo número 11. Então, Mateus 6, versículo 11, que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você vai decorar esse versículo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tá bom? Pega a sua Bíblia para você ler o versículo de Mateus 8:11, que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós vamos aprender que Deus tudo Ele supre. Nosso Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Nosso Deus é um Deus que tudo Ele faz para os seus filhos. E nós aprendemos que nós devemos pedir através da oração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E nós vamos aprender duas histórias na Bíblia, na palavra de Deus, que Deus revelou que Ele supre as necessidades dos seus servos. E a primeira história está lá no livro de Reis, no capítulo 17. Reis 17. Nós vamos abrir a Bíblia, nós não vamos ler para não ficar muito extenso, mas é no livro de Reis, 1 Reis 17, de 8 a 16. Essa história é a história de Elias. Elias, ele estava num lugar muito assim, que estava tendo muita fome, porque tinha uma seca muito grande. Aí não chovia, não nascia as plantinhas, então não tinha gado, não tinha pasto para o gado, não tinha a plantação de trigo para fazer o pão. Aí Deus falou para Elias: Elias, você vai para uma cidade chamada Serepta, e lá uma viúva, ela vai te dar comida. Aí Elias obedeceu e ele caminhou e foi. Chegou lá nessa cidade de Serepta. Quando ele chegou na porta da cidade, ele viu a viúva. A viúva estava fora da sua casa e ela estava colhendo lenha. Aí ele falou para ela assim: por favor, me dê um copo com água. Aí ela foi buscar a água. Enquanto ela estava indo buscar a água, ele falou assim para ela: faz também para mim um pequeno pão e traz aqui fora. Ela disse: ó meu Senhor, eu não tenho como fazer pão para ti. Eu estava aqui fora colhendo essas lenhas para mim fazer um pão para o meu filho e para mim, porque eu só tenho um pouquinho assim de azeite e um pouquinho de farinha na minha panela. Depois que nós comermos este pão, que eu vim aqui fora pegar a lenha para fazer, nós iremos morrer. Ele falou assim: não, faça isso, vai lá, prepara um pão pequeno e traz aqui para mim. Ela pegou e obedeceu, porque era Deus que estava falando através do profeta Elias. E ela foi lá, preparou e trouxe para Elias comer. E Elias comeu do pão. E sabe o que aconteceu? Ele falou assim para ela: não vai faltar azeite na sua botija, nem farinha na sua panela. E Deus multiplicou o azeite da botija dela e multiplicou a farinha que estava na panela. Todos os dias ela tirava uma porção, preparava para ela, para o seu filho e preparava para Elias. Nosso Deus é um Deus que tudo provê, e Ele ficou na casa dela por algum tempo e Deus sustentou esta viúva. E agora nós vamos ver um outro exemplo na palavra de Deus, que também está lá em Reis, mas aí é um pouquinho para frente na sua Bíblia. Reis, que é o 2 Reis 4, versículo de 1 a 7. Você também pode ler depois com a mamãe e com o papai. É outra história. Essa história é de Eliseu. O Eliseu, uma mulher foi atrás do Eliseu e falou assim para ele: Eliseu, eu
meu esposo trabalhava contigo, era um homem obediente, temente a Deus, mas ele faleceu. E aí ele devia para um senhor, e esse senhor veio na minha casa e falou para eu pagar a dívida. Eu não tenho como pagar. E esse senhor falou assim: então, se você não tem como pagar a dívida, eu vou levar os seus filhos para ser meus escravos. Aí o Eliseu perguntou para ela: e o que você tem? Ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite. Ele falou: então faz assim, vai para sua casa, você chama os seus filhos e você vai para os vizinhos e pede vasilhas vazia de azeite. E ela foi e começou a chamar na casa dos vizinhos: me empresta uma vasilha vazia. E eles emprestaram. E ela foi para a casa dela, entrou na casa dela, fechou a porta e ela pegou aquele pouquinho de azeite dela que estava na botija e foi enchendo aquelas que ela pegou emprestado. E foi enchendo e foi separando, foi enchendo e foi separando. Aí ela perguntou para o filhinho dela assim: meu filho, tem mais alguma vasilha vazia? Ele disse: não, mamãe, acabaram-se todas. Papai do céu multiplicou, foi enchendo. Aí, depois que ela encheu todas as vasilhas, ela foi procurar o profeta Eliseu e falou: e agora? Ele disse assim para ela: agora você vai vender e vai pagar a dívida. E o restante você vai sustentar você e os seus filhos. E foi isso que aconteceu. O nosso Deus é um Deus que tudo provê, e ele proveu a necessidade dessas duas viúvas e também dos seus filhos, que eram o Eliseu e o Elias. E nós vamos aprender também, através desse versículo, que nós temos que orar, pedir ao Papai do céu, porque Ele é o nosso Deus. Mas nós também, aqui nesse versículo que a gente aprende, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós temos que pedir para hoje, para a necessidade de hoje. Nós não podemos ficar preocupados com o dia de amanhã. E o que acontece? Através do profeta Eliseu, ele mostra que nós temos que trabalhar. Mas criança trabalha? Não, criança não trabalha, mas o papai e a mamãe trabalham. Então nós temos que orar pedindo o pão nosso de cada dia, mas nós também temos que orar para que o papai possa ter saúde, para que a mamãe possa ter saúde. Aquele papai, aquela mamãe que está sem emprego, temos que orar para Deus abrir porta para ele arrumar um emprego. Talvez você mora com a sua avó, você tem que também orar pela vovó para que ela tenha saúde para trabalhar. E outra coisa que os filhos têm que fazer: os filhos têm que manter aquilo que o papai e a mamãe traz para dentro de casa. Por exemplo, se você vai comer uma maçã, você dá só uma mordidinha na maçã. Ai, não gostei, vou jogar fora. Não pode, é errado. Por exemplo, se você faz um sanduíche, morde o sanduíche, que nós vimos aqui na gravura. Olha, os menininhos estavam comendo sanduíche. Tá vendo aqui o pão nosso de cada dia? Eles estavam comendo sanduíche, tanto o menininho como a menininha. E eles comeram tudo. Nós não podemos desperdiçar comida, porque tem muitas crianças que não têm comida. E nós temos que cuidar daquilo que o papai e a mamãe adquire através do seu trabalho. Se você tem uma bicicleta, você tem que cuidar da sua bicicleta. Tem que andar com cuidado, tá bom? Então nós aprendemos que nós temos que orar, pedindo o pão nosso de cada dia. Não devemos ficar preocupados com o dia da manhã e temos que preservar tudo aquilo que o papai e a mamãe têm nos dado, ok? Essa foi a nossa lição, esse é o nosso versículo para decorar. Que Deus nos abençoe, que possamos ser filhos obedientes à palavra de Deus. Tchau, tchau, amiguinhos!